Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Eu fiquei um tempo sem postar uns vídeos e quero compartilhar hoje uma palavra com você que nos últimos meses tem falado muito ao meu coração. Está no capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. João, capítulo 14, fala sobre Jesus fortalecendo os seus discípulos. Há uma indagação quando Jesus disse que, no versículo 4, ele disse que vocês conhecem o caminho para onde eu vou, e há uma indagação de Tomé que diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E Jesus responde a eles assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm o visto. E aí vem outra indagação agora de Filipe, que diz assim no versículo 8: Diz Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Imediatamente eu me lembro de Paulo em Gálatas dizendo: Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que eu quis compartilhar essa palavra com vocês? Se eu estou no Pai, o próprio Cristo diz: Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Se eu estou no Pai, a visão que eu tenho das coisas, das pessoas, do ministério, da igreja, não é mais a minha visão. É o que eu vejo através de Cristo na minha vida. Quando eu percebo um relacionamento com a minha mulher que tende a ser um relacionamento falho, e aos olhos humanos a autoajuda que eu tenho ao meu redor me diz para fazer alguma coisa que é do tipo: desiste desse relacionamento, desiste dessa mulher. A autoajuda vai me dizer isso. A autoajuda vai me dizer assim: não, você tem que ter amor próprio. A autoajuda vai dizer assim: olha, você não depende dela. A autoajuda vai ser algo que eu estou colocando a minha expectativa nessas coisas, mas a ajuda do alto, ou seja, quando eu começo a enxergar as coisas através da ajuda do alto, através do que Cristo vê, eu posso enxergar o meu relacionamento numa outra perspectiva. Eu enxergo o meu relacionamento através do olhar de Cristo sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida da igreja, sobre a vida de todas as pessoas que estão ao meu redor. Eu já não enxergo as pessoas com o meu olhar. Eu preciso enxergar as pessoas com o olhar de Cristo. E como que Cristo enxerga essas pessoas? Sabe, isso cai com uma verdade tão fantástica no meu coração, que ao encontrar uma pessoa na rua que, devido ao meu preconceito, devido à cultura, devido a uma condição que a pessoa está passando, se eu for olhar com ela com um olhar humano, eu vou olhar com ela com um olhar de recriminação, com um olhar de julgamento. Mas se eu olhar com o olhar de Cristo, eu vou ver possibilidades nessa pessoa que muitas vezes nem ela própria enxerga. Ou seja, a gente consegue, através do olhar de Cristo, enxergar já um futuro para essa pessoa. A gente já consegue enxergar não o que ela está passando agora, mas o que ela vai viver segundo a glória de Deus na vida dela. Então, isso muda a perspectiva que eu tenho sobre as pessoas, isso muda a perspectiva que eu tenho sobre a igreja, isso muda a perspectiva que eu tenho sobre os meus filhos, isso muda a perspectiva que eu tenho sobre moradores de rua, dependentes químicos, alcoólatras, bêbados, homossexuais, traficantes, porque eu não olho mais o momento em que ela está passando, a situação que ele está passando. O pecador, eu já não olho ele como um pecador, eu olho ele como um salvo. Eu olho ele
já com a rendição, sabe? É como se eu estivesse olhando para uma pessoa e antes de eu julgar essa pessoa, Cristo que vive em mim já está olhando para essa pessoa com um poder de cura, com um poder de salvação, com um poder de transformação na vida dessa pessoa. Eu acredito que as pessoas erram, mas quando eu enxergo com o olhar de Cristo, é como se eu pensasse da seguinte forma: isso que está acontecendo é algo pontual, ela está errando agora, mas isso não condena ela, não faz com que ela erre a vida toda. Existe uma possibilidade, existe um futuro, existe uma rota, existe um destino que Deus quer levar essa pessoa. Então eu vejo possibilidades em todos os lugares, eu vejo possibilidades em todas as pessoas. Não é que agora eu estou... você acredita em todo mundo? Não, muito pelo contrário, eu não acredito na pessoa, eu acredito no que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa, sabe, na vida dos improváveis. Eu posso olhar com o meu olhar humano, eu vou dizer, provavelmente essa pessoa não vai chegar a lugar nenhum, mas quando eu olho com o olhar de Cristo, Cristo já olha essa pessoa de maneira sobrenatural e já olha um futuro, um destino para ela. Por quê? Porque se eu seguir esses conselhos bíblicos, onde diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e o próprio conselho de Cristo que fala, eu estou no Pai como o Pai está em mim, e se eu estou falando, não são as minhas palavras, mas é a palavra de Deus através da minha boca, até a responsabilidade que eu tenho sobre as minhas palavras já não são mais minhas. Por quê? Porque eu estou sendo um canal de bênção na vida das pessoas, mas na realidade a responsabilidade é daquele que me enviou, a responsabilidade é daquele que me transformou. Eu não estou fazendo nada que eu queira fazer. Eu tomei uma decisão de abrir mão da minha vontade para que a vontade dele seja feita na minha vida. Então passe a olhar as pessoas, passe a olhar as relações, passe a olhar tudo aquilo que está ao teu redor sobre a ótica de Cristo. Sabe, faça uma pergunta a si mesmo quando você estiver diante de uma dificuldade, quando você estiver diante de um enfrentamento, que você queira condenar, julgar ou recriminar qualquer ação, qualquer pessoa ou qualquer relação, pergunte-se assim, o que Cristo faria no meu lugar? Como que Cristo enxergaria essa pessoa? Como que Cristo enxerga um homossexual? Como que Cristo enxerga um pecador? Como Cristo enxerga um drogado? Como que Cristo enxerga a minha esposa, o meu marido, o meu irmão, a minha irmã? Sabe, quando você for condenar um pastor, um líder, um padre, um papa, quem quer que seja, meu irmão, quando você abrir a boca para julgar qualquer pessoa, se Cristo verdadeiramente vive em você, imagine o seguinte, como Cristo olharia essa pessoa, como Cristo ia lidar com essa situação. Qualquer situação que você esteja e você quer transformação a partir desse encontro com Deus, imagine o seguinte, o que Cristo faria no meu lugar. Amém? Tenha um ótimo dia, Deus abençoe, e a mensagem sempre vai ser: transbordando Deus.